Olá, meus amigos do nosso canal no YouTube, DIP Direito Público. Eu quero agradecer você que está nos acompanhando pelo nosso canal, você que já está inscrito no nosso canal, convidar você que ainda não se inscreveu, que se inscreva, venha para o nosso grupo, deixa aí o seu joinha, vai na tela aí, deixa o seu ok, o seu comentário, para que nós possamos expandir a cada dia mais. Quero falar para vocês hoje sobre um outro princípio que não está previsto na Constituição Federal, como aqueles que eu falei para vocês no último vídeo e destacando o princípio da legalidade. Hoje eu quero falar do princípio da autotutela, princípio da autotutela. Este princípio está praticamente vinculado, vamos dizer assim, ao princípio da legalidade que eu falei para vocês no último vídeo. O que quer dizer este princípio da autotutela? É aquele princípio que dá ao administrador público a possibilidade dele revogar ou anular os seus próprios atos administrativos. Então, é o princípio onde se dá a possibilidade ao gestor público de revogar ou anular os seus próprios atos administrativos, tá certo? Isso porque, de acordo com esse princípio, o administrador público exerce o controle sobre os seus próprios atos. Existe essa possibilidade dele agir desta forma, tá certo? Isso por quê? Porque ele está vinculado à lei de acordo com o princípio que nós falamos da legalidade, podendo exercer esse controle sobre os seus atos, tá certo? Então, nesses casos, quando o gestor público exerce o seu poder de autotutela, o prefeito, por exemplo, está revendo um ato administrativo dele ou do seu sucessor, que não tem problema nenhum, porque a administração pública ela é una, ele pode corrigi-lo, ele pode revogá-lo, ele pode anulá-lo, sem a necessidade de se socorrer ao poder judiciário, tá certo? E onde está a fundamentação legal para que o gestor público, para que o prefeito, o governador, o presidente da República, os presidentes das casas legislativas possam atuar desta forma, revendo os seus atos? Nós vamos encontrar esta fundamentação numa antiga súmula do Supremo Tribunal Federal, que é a súmula número 473. Esta súmula 473 é que traz esta regra. Mas, inicialmente, vamos entender um pouquinho o que quer dizer uma súmula, tá certo? O que quer dizer uma súmula? Por exemplo, a súmula do Supremo Tribunal Federal. É um mecanismo constitucional de uniformização da jurisprudência do STF. Você faz a uniformização da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que passa a possuir uma força normativa sobre os demais órgãos do Poder Judiciário. Todos os juízes devem observar e cumprir aquela súmula, tá certo? Sob pena da sua sentença ser cassada, ser reformada, vamos dizer assim. Bem como também deve ser observada essas súmulas por toda a administração pública, direta e indireta, nas suas três esferas, tá certo? Quando se fala em súmula, então, do Supremo Tribunal Federal, ela fica vinculada às demais decisões e posicionamentos administrativos adotados pelos gestores públicos. E por que o Supremo pode agir dessa forma, sumulando as suas jurisprudências? Porque o Supremo Tribunal Federal utiliza-se de uma regra prevista no artigo 103A da Constituição Federal, que diz o seguinte: o Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de 2/3 dos seus membros, quer dizer, aprovação pelos seus membros, após reiteradas decisões sobre matérias constitucional, aprovar súmula, que a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Legislativos e administração pública, direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento
na forma estabelecida em lei. Então, quando o Supremo Tribunal Federal vai julgando, as decisões vão se repetindo, aquilo vai se tornando uma posição já majoritária dentro do próprio Supremo, aquelas decisões são sumuladas, quer dizer, são concluídas numa única súmula, que a partir daí todos têm que seguir, inclusive aqueles vencidos no próprio Supremo Tribunal Federal. Os vencidos passam a obedecer, os desembargadores, os ministros, todos os juízes, né? E também na administração pública, todos os chefes de poderes têm que observar a súmula do Supremo Tribunal Federal. Como eu disse, essa súmula 473 do Supremo Tribunal Federal é uma súmula antiga. Ela foi editada ou aprovada na sessão do plenário do Supremo Tribunal Federal no dia 3 de dezembro de 1969 e está em vigor até hoje. Vamos ver, então, o que diz essa súmula a respeito da autotutela, do direito do administrador público de rever os seus atos. Diz o seguinte: a administração pública pode anular seus próprios atos quando eivados de vícios que os torne ilegais, porque deles não se originam direitos, ou revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial. Então, revendo a redação, vamos analisar agora, por etapa, né, por partes dessa redação. A administração pública pode anular seus próprios atos. Nós sabemos que também o judiciário, lógico, pode anular os atos praticados pelos chefes do executivo. Mas aqui nós estamos falando da administração, então a administração pode anular. Eu quero lembrar a vocês que também o judiciário, obviamente. Quando eivados, o que quer dizer atos eivados? Quando são maculados, estão infectados, manchados, vamos dizer assim, por vícios que os tornam ilegais. Então pode anular os seus atos, a administração pública, quando eivados, quando manchados, quando infectados, vamos dizer assim, de vícios que os tornam ilegais. Então, nós já concluímos aqui que para se anular um ato ilegal, tá certo? Eu vou anular. Então, veja bem, anula-se o ato por ilegalidade. O que é anular um ato por ilegalidade? É o desfazimento do ato, né, que atinge todo o período deste ato, pretérito, presente e futuro. Tá certo? Não existindo, neste caso, o chamado direito adquirido. Então, a administração pública pode anular os atos ilegais que estão contaminados por vício que os tornam ilegais, tá certo? Desfazendo-se deste ato, e este ato não vai gerar ou garantir aquele chamado direito adquirido, porque deles não se originam direitos, é o que está na lei. Então, além de, veja bem, a administração pode anular seus próprios atos por ilegalidade, e na segunda parte da redação fala o seguinte, ou revogá-los. Então, existe a possibilidade de anular os atos por ilegalidade, ou revogá-los por motivo de conveniência, ou oportunidade, ou por razões de interesse público. Então, aqui é uma segunda alternativa. Eu posso anular o ato, mesmo que ele seja legal. Então, a primeira parte eu anulo porque ele é legal. Aqui eu vou revogar, mesmo que ele seja legal. Por quê? Porque o seguinte, nesse caso, eu vou examinar a questão de mérito, de conveniência, tá certo? De oportunidade do ato, as razões do interesse público me fazem com que eu revogue o ato. Então, apesar de ser legal, ele não atende o interesse público, vamos dizer assim. Então, pode o prefeito revogá-los, tá certo? Por essa questão. Dessa forma, eu vou o quê? Eu vou praticar um ato para revogar aquilo que eu entendo que não atende o interesse público. Nesse caso, o judiciário não pode revogar ato nenhum da administração pública. O judiciário pode revogar os seus próprios atos administrativos, aqueles atos quando ele pratica como administrador do Poder Judiciário e não como juiz, como desembargador. Por exemplo, quando se tratar de um concurso do Tribunal de Justiça,
ali pode haver alguns atos que podem ser revogados, podem ser anulados pelo presidente do tribunal. Dessa forma ele age, mas ele não pode agir para revogar um ato da administração pública, tá certo? Muito bem. E nesse caso, quando se trata de revogação, o efeito vale só daqui para frente, daqui que eu estou revogando, desta data para frente. Para trás são resguardados os direitos adquiridos das pessoas, ao contrário do que ocorre quando eu anulo o ato, que eu anulo todos os atos presentes, futuros e passados. Aqui não, eu vou anular daqui para frente, para trás o que foi feito porque está legal, eu vou garantir o direito das pessoas beneficiadas com aquele ato. E em qualquer dessas hipóteses, ou em se tratando de direito de anular, direito de revogar, sempre eu vou ter condições de levar essa discussão para o Poder Judiciário se eu não concordar com aquela decisão que revogou ou com aquela decisão que anulou um ato. Por quê? Porque a Constituição Federal, no seu artigo 5º, inciso 35, diz o seguinte: a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de direito. Então não quer dizer que resolvida a questão administrativa, ela não pode ser mais levada adiante. Pode, eu posso levar através de uma ação na justiça discutindo aquela questão, tá certo? Muito bem. A partir dessa súmula, então, a 473, nós podemos dizer que, a partir daí, o legislador, nas normas posteriores, nas leis posteriores, procuraram colocar em algumas leis já esta regra sumulada pelo Supremo Tribunal Federal através da súmula 473, tá certo? Então vamos ver o seguinte, por exemplo, nós temos a lei da licitação, a lei 8.663, de 21 de junho de 93, que vai vigorar até o dia 21 de abril de 2023, né? 2 anos após a nova lei, que já está em vigor também de licitação, a 14.132 de 2021, que a partir da publicação da lei nova, a partir de 2 anos, será revogada a lei 866. Então, essa lei 866, de 21 de junho de 93, que vai vigorar até o dia 21 de abril de 2023, já também continha esta regra em um dos seus dispositivos. Se nós pegarmos o artigo 49 da lei 8.663 de 93, nós vamos dizer que lá prevê o seguinte: a autoridade competente para aprovação do procedimento de licitação, né, lógico, somente poderá revogar a licitação por razões de interesse público, decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta. Devendo anulá-la, vocês podem ver que aqui prevê a questão de revogação e anulação, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito devidamente fundamentado. Eu chamo a atenção de vocês que, em qualquer hipótese, que seja de revogação, seja de anulação, eu tenho que instaurar um processo administrativo quando esta revogação ou essa anulação vai atingir direitos de particulares, direitos individuais. Então, aquelas pessoas que vão ser prejudicadas com a anulação ou revogação daquele ato, têm que se manifestar através de um processo administrativo regular, exercendo o seu direito contraditório de ampla defesa, para que aquele ato de anulação ou revogação tenha validade. Então, isso deve ser observado quando o prefeito, quando o gestor público quiser analisar um ato, quiser revogar, mesmo que ele tenha certeza que seja um absurdo que está ali, que é um ato totalmente ilegal, mesmo assim, se está em jogo direitos individuais de pessoas, elas devem ser ouvidas para que se manifeste, para que rebatam aquele entendimento do prefeito, coisa nesse sentido, tá certo? Mesmo que eu tenha certeza que eu vou, ao final, revogar ou anular este ato. Então, na Lei 866, no seu artigo 49, repetiu essa regra que existe na súmula 473 do Supremo Tribunal Federal. Na própria Lei 14.133 de 2021, que já está em vigor, a nova lei de licitação, a partir do dia 1º de abril de 2021, ela que vai revogar a Lei 866 a partir
do dia 1º de abril de 2023, prevê no seu capítulo 7, no título denominado Encerramento da Licitação, no seu artigo 71, a mesma coisa. O que prevê o artigo 71 da nova lei de licitação? Nós vimos a lei 866, agora na lei 14.133 de 2021. O artigo 71 prevê o seguinte: encerradas as fases de julgamento e habilitação, exauridos todos os recursos administrativos, o processo licitatório será encaminhado à autoridade superior que poderá, inciso 2, revogar a licitação por motivo de conveniência e oportunidade. Inciso 3, proceder à anulação da licitação de ofício ou mediante provocação de terceiros, sempre que presente ilegalidade insanável. Tá certo? Muito bem. Então, existe essa previsão da súmula 473, tanto na lei antiga, 866/93, seu artigo 49, quanto na lei nova, no seu artigo 71, nos incisos 2 e 3. Existe também essa previsão na lei do processo administrativo federal, que é a lei 9.784, de 29 de janeiro de 1999. Em seu artigo 53, está determinado ou expresso ou consta desse artigo o seguinte: artigo 53 da Lei do Processo Administrativo Federal, Lei 9.784 de 1999. A administração deve anular seus próprios atos quando eivados de vício de legalidade e pode revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos. Então, veja o seguinte: tanto na lei de licitação, como na lei do processo administrativo federal, esta regra prevista na súmula 473 do Supremo Tribunal Federal foram inseridas, tá certo? Então, eu encerro esse vídeo aqui, espero que vocês tenham entendido esta questão da autotutela, que pode a qualquer momento ser exercida pelo administrador público. Muitas vezes nós vemos situações de ilegalidades flagrantes que o prefeito, o governador ou o presidente da República poderia, através de um processo administrativo interno, que é coisa rápida, anular aquele ato, revogar aquele ato. Não faz nada, deixa os seus efeitos serem produzidos, até que isso é levado à justiça e a justiça declara a ilegalidade do ato. Então, muitas ações que hoje nós temos no Poder Judiciário poderiam ter sido evitadas com a decisão administrativa interna, né, do gestor público. Infelizmente, às vezes isso não ocorre. Seria interessante que fosse observado com maior presença nesse sentido pelos administradores para a solução desses casos gritantes que nós vemos aí no decorrer do dia a dia nas legislações municipais, tá certo? Agradeço você que está me assistindo pela primeira vez, você que já faz parte do nosso canal, e até a próxima, quando trarei outro assunto importante para vocês. Até lá!